Daí, pessoal, mais uma resolução. Coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Primeira, para definir uma reta são necessários 3 pontos não coincidentes. Essa afirmação ela é falsa. Por que é falsa? Porque, na realidade, eu não preciso de 3 pontos para que se defina uma reta, e sim 2 pontos. Eu tenho um ponto A e aqui um outro ponto B. Nota que eu consigo, com esses únicos 2 pontos, já consigo aqui uma reta. Claro que eu posso definir uma reta também com 3 pontos, caso eles estejam em alinhamento. Aqui eu tenho uma reta definida por 3 pontos, mas eu não necessito desses 3 pontos. Apenas 2 já são suficientes para a definição de uma reta, ok? Por isso, falso. Segunda, o círculo é um ente geométrico primitivo. Também é falsa. Quais são os entes geométricos primitivos? São aí o ponto, a reta e o plano. A partir dos pontos, das retas e dos planos, eu defino os demais elementos geométricos. Terceira, duas retas paralelas podem ter, aqui faltou, vou acrescentar aqui, tá? Para não precisar gravar de novo. Duas retas paralelas podem ter exclusivamente um ponto em comum. Na realidade, duas retas paralelas, elas podem duas situações. Ou ter nenhum ponto em comum, quando elas forem paralelas propriamente ditas, né? Quando elas forem retas paralelas não coincidentes, ou elas podem, essas retas paralelas, possuírem infinitos pontos em comum, quando elas forem paralelas do tipo coincidentes. Então, duas retas paralelas ou não têm nenhum ponto em comum, ou têm infinitos. Então, não pode apenas um, não pode apenas dois, nem apenas três, nenhuma outra possibilidade a não ser 0 pontos ou infinitos pontos. Portanto, essa também é falsa. 3 pontos não coincidentes são suficientes para definir um plano. Essa é verdadeira, é o postulado da formação do plano. E é justamente por isso, eu sempre nas aulas exemplifico, é por isso que quando eu tenho um tripé, o tripé ele nunca fica instável em termos de apoio. Sempre que alguma coisa se apoia em um tripé, né, uma câmera fotográfica, uma filmadora, um microfone, sempre que tu apoia num tripé, essa estrutura fica, de certa maneira, estável. Por quê? Porque os 3 pontos vão sempre tocar no plano do chão. Então, 3 pontos definem um plano. Próxima, postulado pode ser uma verdade a partir da sua demonstração. Na realidade, postulado ele não necessita de demonstração para ser uma verdade. Ele já é uma verdade por si só. É uma verdade aceita sem demonstração. É como se fosse uma verdade primitiva, uma verdade básica da geometria. Portanto, essa é falsa. Postulado não demanda demonstração. Retas coincidentes possuem infinitos pontos comuns. Sim, foi tratado aqui, ó, quando a reta ela é paralela do tipo coincidente ou do tipo coincidentes, essas retas paralelas têm infinitos pontos comuns. Então, verdadeira. Retas que estão em planos diferentes e que não possuem pontos em comum são retas reversas. Verdadeiro. Isso aí é o próprio conceito de retas reversas. Isso fica fácil de perceber isso quando tu coloca num bloco. Olha só aqui, eu tenho um bloco em 3D. E aí nessa parede da frente, aqui nessa face frontal aqui desse bloco, eu desenho uma reta, que eu posso chamar de reta R. E aqui em cima eu desenho uma outra reta, nessa outra face, uma reta S. Observa que essa reta R aqui, ela vai passar por essa parede e nunca vai encontrar aquela reta S. Elas nunca cruzar-se-ão, então não terão ponto em comum. Então essas retas
Nesse caso é um exemplo típico de retas reversas. Devem estar em planos diferentes e não tem ponto em comum. Próxima, as retas perpendiculares podem ou não ser concorrentes. Isso também é falso. Por quê? Porque retas perpendiculares sempre são concorrentes. Então, elas não podem, elas são concorrentes sempre. Então, elas não é que podem ou não, elas são concorrentes. As retas perpendiculares são sempre concorrentes. Elas se interceptam em um único ponto. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, tem apenas um ponto em comum. Teorema, se for demonstrado, melhor, mas também é considerado teorema sem demonstração. Não é verdade. O teorema só é considerado uma verdade matemática, só é considerada teorema quando tiver uma justificativa matemática, uma demonstração, quando tiver uma prova de que realmente aquela situação, aquela lei, aquela verdade se manifesta em todos os casos. Então é necessário uma demonstração para ser teorema. Então, teorema, se for demonstrado, melhor, mas é considerado teorema sem demonstração? Não, sem demonstração não é teorema. Os postulados ou axiomas é que não necessitam de demonstração. Portanto, essa é falsa. Os entes geométricos primitivos são ponto, reta e ângulo. Não. Os entes geométricos primitivos, a gente já viu antes, ponto, reta e plano. Ângulo, não. Então, falso. Duas retas concorrentes podem ser perpendiculares? Sim. Né? Retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Caso elas manifestem esses pontos comuns cruzando-se com um ângulo de 90 graus, aí eu tenho duas retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares são, antes de tudo, retas concorrentes. Então, verdadeiro. Então, as retas concorrentes podem ser perpendiculares? Podem, mas podem ser também retas apenas concorrentes, sem a condição de perpendicularidade. Agora, se eu falo duas retas perpendiculares são sempre concorrentes? Sim, sempre concorrentes. E a última, duas retas coincidentes não são paralelas. Isso é falso. Por quê? Porque retas coincidentes é como se fosse um caso especial de paralelismo. É quando as retas são paralelas e elas estão sobrepostas uma à outra. Então essa também é falsa. Todas as retas coincidentes são também paralelas, embora nem todas paralelas sejam coincidentes. Ok? Então é isso. Espero que essas análises sirvam para o teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita e até a próxima.